Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lindo Srimad Bhagavatam, capítulo 12, o nascimento do imperador Parikshit, verso 21. Entre os grandes arqueiros, esta criança será tão boa como Arjuna. Ela será irresistível como o fogo e intransponível como o oceano. Esta criança será tão forte como o leão e um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ela será indulgente como a terra e tão tolerante como seus pais. Repetindo o verso 21. Entre os grandes arqueiros, esta criança será tão boa como Arjuna. Ela será irresistível como o fogo e intransponível como o oceano. Esta criança será tão forte como o leão e um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ela será indulgente como a terra e tão tolerante como seus pais. Jai, gratidão pela oportunidade da leitura. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Bom dia, Hare Krishna. Então, capítulo 12, Nascimento do Imperador Parikshit, capítulo 12, verso 21. Om Danvinam Agraniresha Tulyascha Dvayo Hutasha Iva Durdarsha Samudra Iva Dushtara. Verso 22. Mrigendra Iva Vikranto Nisevyo Imavan Iva Tiktikshur Vasudevaso Sahishnu Pitara Viva. Hare Krishna. Hare Krishna. Ele já está entrando. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes na sala. Nós vamos, então, finalizar, né, o nosso sadhana de hoje com a nossa dissertação. Tá? Quero agradecer a sacerdotisa Renata, né, por ter nos conduzido. Quem foi a sacerdotisa? A Brenda, né? Bhaktin Brenda.
que foi a sacerdotisa das 5 da manhã, né? Então, e a Renata, que nos conduziu aqui no segundo período, né? Que é o período das 6. Muito obrigado pelos cuidados por nós. Então, nós temos aqui, hoje, Srimad Bhagavatam, Canto 1, capítulo 18, procede? 21 e 22. Capítulo 18? Capítulo 12, perdão. Capítulo 12, né? Capítulo 12, versos 21 e 22. A sequência que nós estamos observando. Entre os grandes arqueiros, esta criança será tão boa como Arjuna. Ela será irresistível como fogo e intransponível como o oceano. Essa criança será tão forte como o leão e um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ele será indulgente com a terra, ele será indulgente como a terra e tão tolerante como seus pais. Bem, olha só. Veja, essas são descrições de uma alma cuja Shakti, que são ondas emanadas a partir do Anahata Chakra. Tá? Então, acompanhem a descrição, não é, da posição dos chakras. Olha só. Nós temos 7 chakras relacionados com o que se chama de Kundli, ou o que nós chamamos aqui de Kundalini. Né? Os indianos chamam de Kundli. Então, nós é que chamamos de Kundalini. Não, tem algumas variações, né? Mas também é utilizado Kundalini. Mas, mais comumente, Kundli. E o sistema como a Kundli, que são os sistemas de Pingla, que se chama, né? É em espiral semelhante a uma cadeia de DNA. Tá? Replica um sistema, tá? De aglomeração de proteínas, que é o que nós chamamos de DNA. Tá? Então, essas tranças de DNA, elas preservam as informações dos gêneros, enfim, dos diferentes grupos. O sistema de chakras é um sistema de preservação de dados em que as consciências, as diferentes espécies de consciências, são alocadas nas capas, que são chamadas corpos. Tá? Assim como o DNA preserva a informação do código genético de uma árvore genealógica, de uma família, de uma raça, as tranças projetadas na Kundli, que são a rede de chakras, preservam as informações registradas do desenvolvimento da consciência que utiliza essas tranças, que se utiliza, não, que ela é transportada por essas tranças, que são a rede de chakras. Dependendo do estágio de consciência, né, de desenvolvimento intelectual espiritual, né, que nós chamamos de desenvolvimento espiritual, ou de erudição, que é a capacidade de entender e justificar a existência, dependendo da liberdade que a consciência tem, do egocentrismo, do hermetismo e da avareza. Então, nós podemos medir a que estirpe ou a que civilização essa consciência pertence, a que série, nós chamamos de série. Tá? As almas, elas são nuvens vastas de grupos aglomerados. Então, para administrá-las ou para acompanhá-las e para assim rastreá-las e fazer a manutenção delas, elas são então
divididas por séries. Tá? Essas séries, elas são identificadas, a descrição dessas séries são registradas na maneira como a rede de chakras está ativada dentro de um sistema operacional em que elas são alocadas de acordo com o desenvolvimento desse ser alocado nessa trança, que é uma rede de chakra. Então, almas, consciências que estão na fase mula, que é a fase raiz, elas vão ser alocadas nos grupos de consciências equivalentes, assim como alguns seres nascem como macacos, outros como zebras e outros como seres humanos. Esses grupos, essas raças, as diferentes raças, elas refletem o nível de consciência, o nível de desenvolvimento intelectual dessa consciência envolvida nessas capas. E as redes de chakras preservam essa informação, que é algorítmica, super sutil. Ok? Muito bem. Então, nós temos essa rede de chakras que passa. Nós temos Muladhara Chakra, é a base. Depois nós temos o Manipura Chakra, é o Swadhisthana Chakra, que fica aqui nessa região do ventre, ok? Que englobaria aí o útero da mulher, tá? E também o sistema de fluxo de hormônios que produzem êxtases eróticos, tá? Para a reprodução, que é o Ananda, prazer de fazer amor, o prazer de amar. O Muladhara Chakra só diz respeito ao impulso erótico reprodutivo, que é a fúria sexual. Já o Swadhisthana envolve sofisticação nas relações. O Muladhara Chakra, o Swadhisthana Chakra, formam a base para um terceiro, que dá fatores de infinito, que é o Manipura Chakra. Mani, que significa, né, a mente. Pura, que significa a morada. Por exemplo, nós moramos numa cidade na Índia chamada Mayapura. Também há uma outra cidade chamada Jagannathapura. E também há a cidade conhecida como Singapura. E por aí vai. Pura significa cidade, local. Então, esse chakra é o Manipura, é o local da mente, é onde se manifesta o primeiro princípio do ego, que significa o desejo de se expandir. E é por aí que saem, né, quando a pessoa está grávida, fica grandinha a barriga, e às vezes a pessoa é muito orgulhosa. Ah, mas aí não dá. Fulano acha que está com o rei na barriga. Não tem isso daí? Antigamente tinha, não sei se parou isso daí. Tem ainda essa expressão? Tem, né? Ah, fulano acha que tem o rei na barriga. Por quê? Porque fica assim, inflado, né? Entendeu? Então, esse é o ego. Daí, acima do ego, nós temos a relação altruísta, que é o altruísmo. Acima do egocentrismo, acima do emetismo, do aprisionamento da singularidade, existe a diversidade do infinito, de manifestações para além da individualidade do ser, que são outros que também existem. Quando o ser consegue identificar que outros também existem para além dele, e não é uma coisa simples isso não, viu? Não é só enxergar outra pessoa do ponto de vista biológico que indica que o ser já consegue admitir que outros existem. Não é bem mais complexo do que simplesmente uma experiência biológica. Então, quando o ser, a consciência, consegue chegar nesse ponto, alcança esse nível de evolução, então ela ativa o Anahata Chakra, é o que dá compaixão pelos seres. Porque uma vez que você percebe que o outro existe, você fica com pena dele. Por quê?
Você sabe exatamente o que ele está passando, porque você já passou. Você também passa. Então você sente compaixão do outro. Você quer aliviar o sofrimento do outro. Já não quer mais devorá-lo, dominá-lo, escravizá-lo, decapitá-lo, devorá-lo, como nós fazemos com os animais. Nós já admitimos que eles existem, sofrem e têm sentimentos, então nós interrompemos o nosso fluxo de devoração, de destruição. Passamos a ser altruístas e compassivos. Então nós evoluímos. A partir daí vem o Vishuddha Chakra, que é o que vai sair daí. Prabhupada, nosso mestre, tinha uma expressão que dizia assim: como é que você identifica um tolo de um sábio? Ambos podem estar vestidos da mesma forma. Aguarde, faça perguntas, espere eles darem as respostas. Você vai identificar quem é o tolo, quem é o sábio, quando eles falarem. Porque o que vai sair por aqui é o que está aqui. Porque uma mentira, ela funciona por um tempo. Uma pessoa não consegue simular, ela não consegue mentir ou inventar um repertório, uma fala, por muito tempo. Porque o objetivo dessas simulações, dessas invenções, dessas retóricas, desse sofismo, é alcançar o objeto de ambição, que seria dominar outras pessoas ou então opulências materiais, fama, prestígio, etc. Então a pessoa meio que caduca e o repertório dela se estabiliza. As novidades param, como por exemplo, cantores famosos. Eles fazem as músicas, ficam ricos e não produzem mais músicas. Desaparecem. Porque eles já alcançaram o objetivo. Tiveram fama, prestígio, têm bastante dinheiro, então acabou a motivação, não há mais inspiração. Raramente a gente vê um cantor, depois da sua fase áurea, voltar resplandecente com uma novidade super chocante. É muito raro isso. Eles estabilizam a genialidade, né? O professor Einstein, por exemplo, estabilizou. Depois que alcançou fama, prestígio e reconhecimento mundial, não conseguiu produzir mais. Ele fez o trivial, né, o básico que os demais também estavam fazendo. Mas interrompeu. Por quê? Porque o objetivo já foi alcançado. Então, Jesus dizia: aqueles que fazem caridades para o reconhecimento do público não precisam de mim. Talvez eles digam: Senhor, eu fiz por você. E eu direi: tu dizes, tu dizes. Porque você já conseguiu o objetivo que você queria, que era o reconhecimento público. Então você já tem o objeto. A sua meta já foi alcançada. O que você quer comigo? Né? Então, quando essa consciência ela ativada no Anahata Chakra, o princípio vai ser para além do egocentrismo, do hermetismo, da singularidade, do narcisismo existencial, o ato altruísta de compaixão para com os demais, porque se percebe claramente que o outro existe e existe na mesma condição, qual? De medo, de susto, de confusão, de ansiedade. Ela está perdida. Então, desejar ser adorado por um ser perdido, adoecido, enfermo, assustado, é uma outra enfermidade. Um cego guiando um cego, eventualmente pode dar acidentes.
Entende? Então, um discurso retórico vazio, meramente para se conquistar uma posição de prestígio, recursos, famas, dinheiro, assim que ela é conquistada, o ser estabiliza, some de palco, vai para algum lugar recluso, desaparece, para de produzir. É muito comum isso ser observado em políticos, sabe, artistas, enfim, é um fenômeno humano. Entretanto, quando se trata de interação com o transcendente, a partir das substâncias de Ananda, os vapores de Ananda que são ativados pela erudição, que é a compreensão do porquê tem que haver existência, do porquê há existência e qual a função desse estímulo a partir da mente do princípio Deus, que é a pessoa original. Então, essa motivação, ela é absoluta, eterna e ininterrupta, como as ondas do mar. Essas consciências conectadas com essa transcendência não param de falar jamais. Até o último momento da existência delas, elas estarão falando novidades, descrevendo novidades acerca da transcendência. O nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada, por exemplo, quando ele estava no seu momento final, tem uma gravação de um vídeo chamado A Lição Final. Ele falando as últimas palavras e deixando o corpo em estado lúcido, ensinando até o último instante. E coisas novas, jovens, refrescantes, rejuvenescedoras. Essa é a natureza da transcendência. Viril, viva. As escrituras védicas apontam que, a cada dia que o sol nasce, diminui a vida daqueles que estão presos às suas celas, que são seus corpos. Porém, para aqueles que são amantes do absoluto, amantes do supremo, aqueles que são encantados com a transcendência, a cada vez que o sol nasce, essa pessoa rejuvenesce. E ao final da epopeia da capa local, ela alcança a sua forma equivalente à sua juventude. E os corpos formados de entropia e de carbono, que são as capas humanas, param de se manifestar nessa rede de chakras, que é essa consciência realizada. Então, como Jesus disse, não é aquilo que entra pela boca do homem que o contamina, é aquilo que sai que contamina. Agora, Jesus não era uma pessoa sem bom senso, ele não era irracional. Obviamente que a gente não vai expandir essa afirmação para justificar, por exemplo, qualquer coisa, porque tem pessoas que colocam veneno na boca. Tabaco, cigarro, por exemplo, é um veneno, com 4.700 princípios de substâncias tóxicas que podem matar a pessoa, e mata diariamente milhares de pessoas ao redor do mundo, são mortas miseravelmente por conta desse veneno, que é o tabaco. Ah, mas Devananda, na época de Jesus não tinha tabaco, talvez por isso ele não tenha falado, né? Será que é assim mesmo que a gente analisa? Na época de Jesus já tinha o cicuta. O Sócrates foi condenado à morte com cicuta, um veneno letal. Então, sabe, não é... Quando você usa um argumento para neutralizar um outro argumento, não significa que esse argumento seja benéfico
é só que um mal menor para neutralizar um mal maior. Porque os sábios são aqueles que, ao ter que decidir entre dois males, optam pelo menor deles. Agora, quando a opção é por uma coisa melhor, isso não pode ser rejeitado. Isso tem que ser acolhido por uma questão de bom senso e de evolução. Esses versos estão descrevendo uma consciência no estágio final da evolução dos chakras. O Sahasrara, o Agya Chakra, que é o transistor, que é o receptor de informações. Então, através do Agya Chakra, que é o terceiro olho, a pessoa estimula o sistema neural para coletar dados de informação. O chakra final, que é o Sahasrara Chakra, é descrito geometricamente como uma flor de lótus com 1000 pétalas. 1000 pétalas, né, David? 1000 pétalas. Essas pétalas são um sistema integrado semelhante a placas solares. Tá? E essas pétalas, elas são reservatórios que armazenam prana e vapores de Ananda. Bom, quando o Sahasrara Chakra está aberto com conhecimento, sem conhecimento ele fica fechado, viu? Esquece. Até porque ele fica fora do corpo, da rede de corpo. É como um satélite que fica na estratosfera. Ele não está em contato com a Terra. Ele está em contato com a Terra por um campo unificado, que são ondas de interação de dados. Então, a pessoa sem conhecimento não ativa o Sahasrara Chakra. Só isso. Ela fica presa na atmosfera da Terra. E o Sahasrara Chakra, para que ele fica fechado, é como um botão, imagina uma flor de lótus, um botão, está fechado. Dentro da água ele fica fechado. Enquanto ele está subindo na água, ele fica fechado. Só quando ele sai da superfície, ele então se abre para armazenar fótons e fazer a fotossíntese. Fotossíntese significa sintetizar a luz. Ou seja, não é? Trabalhar na luz e produzir efeitos consequentes dessa matéria-prima, base, que é a luz. E nesse caso, o Sahasrara Chakra, enquanto o Anahata Chakra e o Agya Chakra não estão em atividade, ou seja, enquanto a pessoa é egocêntrica, avara e letárgica, assim, a negligência ou o desprezo aos conhecimentos é avareza. Porque uma pessoa que não se interessa pelos conhecimentos ou que o despreza, ela não poderá libertar outras pessoas e nem a si própria. Mas, Devananda, eu não consigo, não tem problema, ouvir aqueles que têm conhecimento, a predisposição de sair das celas para vir ouvir aqueles que têm conhecimento é altruísmo, é liberdade. O contrário é avareza. E essa avareza condena o ser a renascer novamente nas capas de alta densidade de entropia, baseado em carbono, chamado corpo humano, que se decompõe. E que é produzido por um tipo de combinação de moléculas que tem uma alta solubilidade, ou seja, é altamente solúvel. Então dá instabilidade e medo, é denso, pesado e se arrasta lentamente, enquanto vai se decompondo simultaneamente.
é uma condição inferior para uma consciência inferior. Quando o Sahasrara Chakra, então, está florescido, as pétalas recolhem prana e vapores de Ananda. E prana, combinado com vapores de Ananda, formam o que se chama de Amrita, que é o néctar da imortalidade. Esse Amrita, ele é como, imagina uma pessoa no hospital que está com um soro, o conta-gotas vai na veia, não é assim? Essas pétalas, elas descem gradualmente, como numa colmeia, que vai escorrendo a gotinha de mel, elas vão, por gotejamento, liberando na rede de chakras gotas de Ananda, que são antídotos para a rabugice, o mau humor, a violência, a trapaça, a preguiça, a enganação, a lamentação, a ilusão. O ressentimento, o amargor, o misoginismo, a raiva contra a humanidade. É uma vacina. Esses versos estão descrevendo uma pessoa vacinada. O efeito de uma consciência tratada, curada. Então, agora eu vou ler novamente o verso para finalizar a minha fala, tá? Entre os grandes arqueiros, ou seja, homens heróicos, valentes, justos, honestos, protetores dos inocentes. Arjuna era assim. Deve, pega aquele verso, acho que é o último verso da Bhagavad Gita, onde quer que haja Arjuna, o guerreiro vitorioso, traz para a gente, por favor, que eu vou finalizar ele. Entre os grandes arqueiros, esta criança será tão boa como Arjuna. Aí vamos agora saber como é Arjuna, né? Krishna dá a descrição dele. Ela será irresistível, ou seja, o que significa irresistível? Será uma pessoa atrativa, interessante, sabe? Estimulante, como fogo, é intransponível como o oceano. Ou seja, intransponível como o oceano não é como uma placa inacessível ou inatingível. Ela é simplesmente, a variedade dela é tão imensa que a pessoa fica satisfeita logo na margem. Né? Você quer dar um mergulho. Você mergulha um pouquinho no oceano e vai ali naquelas regiões ali, já está satisfeito. E o oceano, a profundidade dele é muito maior. Então, ele é intransponível, não porque ele é hermético, fechado, inacessível, é porque ele é profundo. E a variedade é tão grande que os seres ficam satisfeitos logo já na entrada. Não é intransponível porque não é possível, é intransponível porque é excessivamente satisfatório. Essa criança será tão forte como o leão, que o leão é a referência de poder, né, de assim, liberdade de andar por aí sem ser perturbado pelos predadores. Quais são os nossos predadores? Depressão, síndrome de pânico, medo, ansiedade, melancolia. São nossos predadores. Eles ficam à espreitas, esperando para nos devorar. Por quê? Crianças, a alma, Jesus, a não ser que ele esteja errado, né? Mas vamos apostar que ele não cometeu erro. Vamos apostar com esse dado. Vamos imaginar que Jesus não tenha cometido erro na avaliação dele. Né? Porque também a gente não precisa acreditar em Jesus. Nós podemos checar a veracidade, a autenticidade das falas. Ninguém é obrigado a acreditar em nada imediatamente. Mas se a observação justificar, aí não acreditar é uma questão de vaidade, de capricho, de, sabe, de rabugice mesmo, de pobreza intelectual. Então Jesus deu a seguinte afirmação: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que aquele que não for uma criança ou não se fizer como uma criança, não entra.
Então, deixe vir a mim as criancinhas. Agora, Jesus, ele ia atrás das pessoas. Que tipo de pessoas? Pacientes, pessoas adoecidas, para curá-las. Então, ele dizia, não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Vocês não têm condições de me identificar. Eu identifiquei e estou dando condições para que vocês me reconheçam. Vocês são meus pacientes. Eu vim para que tenham vida, para que parem de viver como mortos-vivos. Interessa-te pelos conhecimentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, eu vou até vocês, porque vocês precisam de mim. Entretanto, deixem vir a mim as criancinhas, porque elas alegram o meu coração. Elas me fazem feliz. Elas me fazem feliz. Eu gosto delas. Eu fico com vocês para o bem de vocês. Mas eu prefiro as crianças. E aqueles que forem como crianças ganham meu coração. Aqueles que forem rabugentos e mal-humorados, fiquem com os lobos. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Ok? Então, leões são livres de predadores. Crianças gostam de acordar cedo. Por que será, né? Porque são seres que existem para perturbar o nosso sono, certamente. A única função de criança é perturbar o nosso sono pela manhã. É assim ou não é? Por que as crianças acordam alegres e já em movimento pela manhã? Porque elas são configuradas de forma natural de acordo com a criação. É que depois nós vamos bombardear as crianças e convencê-las de deixarem de ser crianças e se tornarem adultos ressentidos, preguiçosos, mal-humorados, perturbados e violentos contra os demais. Aí a gente tem um adulto doente. Mas se o ser consegue preservar essa essência e não aceita a provocação da vida, e não se torna um velho rabugento ou uma velha caquética insuportável, e se mantém uma criança, essa pessoa conquista Jesus e conquista o reino de Deus. Porque o reino de Deus, o mundo transcendente, é feito de pessoas felizes e inocentes como crianças. Sem predadores. Essa criança será tão forte como um leão. E um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ou seja, compassivo, acolhedor, gentil, que é o contrário de avaro, mesquinho, medroso, covarde. As montanhas dos Himalaias são visíveis para todos. Elas não se escondem para esconder os seus tesouros preciosos, o meu anel. Né? Essa criança será um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ela será indulgente como a terra, ou seja, você já viu a terra negar alimento para um assassino? A não ser que ele se meta numa situação em que é negado para ele. A terra alimenta reis e mendigos. Não há escassez de alimentos na terra. Ela produz mais alimentos do que os seres humanos são capazes de comer. Né? Ela é indulgente porque, na hora de alimentar, uma mãe, por exemplo, ela pode ter dois filhos. Um terrível, encarnação do capiroto. O outro angelical. Na hora de colocar a comida na mesa, ela coloca para os dois. Assim é a terra. O sol acende aos céus, que é uma mãe que dá energia para todos os seres. É que alguns se escondem nos buracos escuros da noite e evitam
esse benefício e adoecem nos buracos. E como as almas são crianças, na essência, criança e escuro não combina. Pergunte uma criança se ela gosta de ficar no escuro sozinha. Então, se você for alma e Jesus não estiver errado, você é uma criança na essência. E se você cultivar hábitos escuros e se enfiar nos buracos da noite e fugir do sol, cuidado, esses lugares escuros assustam crianças. Medo, depressão, vontade de não existir, são características dos buracos escuros. E como criança, não é apropriado que você se meta aí, criança. Sai desse buraco escuro e vem para a luz. Tamassô, Madhyotiga amanhã. Saia dessa escuridão agora. Vem para a luz, criatura. Não é assim que uma mãe fala para uma criança quando ela está chorando porque está assustada, porque tem uma baratinha, uma aranha. Ela fala, sai daí agora. Quem mãe já fez isso muitas vezes. Bom, só um minutinho, pessoal. Um segundo, tá? Por gentileza. Muito bem. Então, finalizei agora, tá? E tão tolerante como seus pais. Dele, coloque agora o verso do Ajna, por favor. Leia, por gentileza, dele. Capítulo 18 da Bhagavad Gita, verso 78. Om Yatra Yogeshvara Krishno Yatra Parto Danurdara Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. Tradução em português. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é minha opinião. Vou repetir. Uma vez mais, por favor. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é minha opinião. Esta é a opinião de uma pessoa relevante, competente e apreciável. Não é só uma opinião como a nossa. É uma opinião com autoridade. É que ele é gentil, né? Ele é educado. Então ele fala, essa é a minha opinião. Mas aqueles que têm ouvidos entendem que essa opinião é uma autoridade final. E quem tem inteligência espiritual desperta, entenda. Nós estamos sendo treinadas, adaptadas, somos aprendizes, candidatos para entrar nessa dinastia de seres nobres, equacionados e evoluídos, para sermos adaptadas à transcendência. Essa é a função dos conhecimentos védicos. É para isso, não é, que nós estamos em andamento. Muito bem, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a atenção de vocês, tá? Peço perdão aí se nós passamos um pouco do tempo, mas eu acho que esses momentos, eles são fundamentais, porque eles podem definir se você volta a renascer ou se você vai adiante e conquista, finalmente, a sua liberdade de não ter que morrer mais, que é uma vantagem. Então, gastar um tempinho aprendendo,
compensa no final, significativamente. Mas eu vou parar aqui, porque eu também vou dar sequência em outras atividades aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.